Se quer apoiar o nosso canal e contribuir para a produção regular de conteúdo envolvente, é simples. Basta acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse ato simples, você estará nos proporcionando um apoio essencial. O que vai aparecer depois que desapareceu o nacionalismo? Resposta: evidentemente a inteligência. Mas me parece que não é isso que a pergunta contém. O que ela implica é o que vai substituir o nacionalismo. Toda substituição é um ato que não produz inteligência. Se deixa uma religião e abraço outra, ou se deixa um partido político para mais tarde aderir a outra coisa qualquer, essa constante substituição implica um estado em que não há inteligência. E como extinguir o nacionalismo? Só pela compreensão de todas as suas consequências, pelo exame, pelo percebimento do seu significado na ação, tanto externa como interna. Exteriormente, ele acarreta divisões entre os povos, classificações, guerras e destruições. Fato esse muito evidente para qualquer observador. Interiormente, psicologicamente, essa identificação com o que é maior, com o país, com uma ideia, é sem dúvida uma forma de autoexpansão. Isso é, morando numa aldeia ou numa grande cidade, ou onde quer que seja, não sou ninguém. Mas se me identifico com o maior, com a nação, se me denomino hindu, isso lisonjeia a minha vaidade, me dá satisfação, prestígio, um sentimento de bem-estar. E essa identificação com o que é maior, a qual representa uma necessidade psicológica para os que julgam que a expansão individual é essencial, cria também conflito, luta entre os indivíduos. Assim, o nacionalismo não só cria conflito no exterior, mas frustrações no interior. E quando compreendemos o nacionalismo, o seu processo total, ele desaparece. A compreensão do nacionalismo vem com a inteligência. Se observamos com todo o interesse, se perscrutamos o processo integral do nacionalismo, do patriotismo, desse exame nasce a inteligência. E não há, então, uma substituição do nacionalismo por qualquer outra coisa. No momento em que substituímos o nacionalismo pela religião, essa se torna um meio de autoexpansão, outra fonte de ansiedade psicológica, um meio de nos nutrirmos de uma crença. Por consequência, qualquer espécie de substituição, por mais nobre que seja, é sempre uma forma de ignorância. É a mesma coisa que usar goma de mascar ou chupar pastilhas como substituto do hábito de fumar. Se a pessoa de fato compreende na sua totalidade o processo de fumar, o processo dos hábitos, das sensações, das exigências psicológicas e tudo mais, então o hábito de fumar desaparece. Só podemos compreender quando há atividade da inteligência, quando a inteligência funciona. E a inteligência não está funcionando quando há substituição. A substituição não passa de uma espécie de autossuborno para tentar-nos a não fazer isso, mas a fazer aquele outro. O nacionalismo, com o seu veneno, as suas misérias e seu conflito universal, só poderá desaparecer quando houver inteligência. E a inteligência não surge pelo simples fato de passarmos nos exames ou lermos livros. A inteligência se manifesta quando compreendemos os problemas, à medida que surgem. Quando há a compreensão do problema nos seus diferentes níveis,
não apenas do seu aspecto exterior, mas de todo o seu conteúdo interior, psicológico. Então, nesse processo, a inteligência se manifesta. Assim, quando há inteligência, não há substituição. E quando houver inteligência, o nacionalismo, o patriotismo, que é uma forma de estupidez, desaparecerá. Qual a diferença entre a vigilância e a introspecção? E quem fica vigilante na vigilância? Resposta. Vamos examinar primeiro o que significa introspecção. Por introspecção, entendemos olhar para dentro de nós mesmos, examinar a nós mesmos. Ora, por que examinamos a nós mesmos? Para nos melhorar, para nos modificar, para nos transformar. Isso é, praticamos a introspecção com o intuito de vir a ser alguma coisa, porque do contrário, não a praticaríamos. Você não examinaria você mesmo se não tivesse o desejo de se modificar, de se transformar, de se tornar diferente do que é. Esta é, por certo, a razão óbvia da introspecção. Sinto cólera e faço uma introspecção, me examino com o fim de me livrar da cólera, ou de modificar ou transformar a cólera. Pois bem, sempre que há introspecção, que é o desejo de modificar ou transformar as reações do eu, há também um fim em vista. E quando esse fim não é alcançado, nos sentimos aborrecidos, deprimidos. A introspecção, pois, é sempre acompanhada de depressão. Não sei se já notou que quando pratica a introspecção, quando se examina interiormente, com o fim de se modificar, há sempre uma onda de depressão. Há sempre uma onda de aborrecimento contra o qual você é obrigado a lutar e tem então de tornar a se examinar a fim de vencer essa onda e etc. A introspecção é um processo no qual não há trégua, visto que é um processo de transformar o que é em algo que não é. É bem óbvio isso. Quando praticamos a introspecção, nesse ato, há sempre um processo cumulativo. O eu que examina uma coisa a fim de modificá-la. Por isso há sempre um conflito dualista. Logo, um processo de frustração. Nunca há trégua. E quando percebemos a frustração, vem a depressão. A vigilância é uma coisa totalmente diferente. A vigilância é uma observação sem condenação. A vigilância produz compreensão porque nela não há nem condenação, nem identificação, mas uma observação silenciosa. Sem dúvida, se desejo compreender alguma coisa, devo observá-la, mas não devo criticá-la, não devo condená-la, não devo adotá-la como um prazer, nem rejeitá-la como um desprazer. Basta a observação silenciosa do fato. Não há um fim em vista, mas sim o percebimento de tudo o que se manifesta. Essa observação e a compreensão da mesma cessam no momento em que há condenação, no momento em que há identificação ou justificação. Introspecção implica desejo de aperfeiçoamento individual e, portanto, a introspecção é uma manifestação de egocentrismo. Na vigilância, não há desejo de progresso pessoal. Pelo contrário, nela o eu se extingue. O eu com todas as suas idiosincrasias, lembranças, exigências e atividades.
Na introspecção, há identificação e condenação. Na vigilância, não há nem condenação e nem justificação. E, portanto, não há processo de aperfeiçoamento individual. Há uma vasta diferença entre essas duas. O homem que deseja melhorar a si mesmo nunca pode estar vigilante. Portanto, o processo de aperfeiçoamento implica a condenação e o desejo de um resultado, ao passo que, na vigilância, há observação sem condenação, sem rejeição e nem aceitação. Essa vigilância começa com coisas exteriores. Significa estar cônscio, estar em contato com os objetos, com a natureza. Temos, primeiramente, o percebimento das coisas que nos rodeiam, a sensibilidade para os objetos, para a natureza. Depois, com referência às pessoas, que é a vida de relação, e depois com referência às ideias. Esse percebimento, essa sensibilidade para as coisas, para a natureza, para as pessoas e para as ideias, não é constituído de processos separados, sendo ao contrário um processo unitário. É uma observação constante de todas as coisas, de todos os pensamentos, sentimentos e ações que surgem em nosso íntimo. E como a vigilância não é condenatória, não há acumulação. Só condenamos quando temos um padrão, o que implica a existência de acumulação e, portanto, de um processo de aperfeiçoamento individual. Vigilância significa a compreensão das atividades do ego, do eu, em suas relações com as pessoas, com as ideias, com as coisas. E esse percebimento é de instante a instante e, portanto, não é um exercício. Quando nos exercitamos numa coisa, ela se transforma em um hábito. E o percebimento não é um hábito. Uma mente que forma hábitos não é sensível. Uma mente que funciona na rotina de uma determinada ação é uma mente embrutecida, inflexível. Enquanto o percebimento requer uma constante flexibilidade, uma constante vigilância. Isso não é difícil. É o que todos fazem quando têm interesse em alguma coisa. Quando observa com interesse o seu filho, a sua esposa, as suas plantas, as árvores, os pássaros. Observa sem condenação, sem identificação. E, portanto, nessa observação, há uma comunhão completa. E o observador e a coisa observada estão em perfeita comunhão. Isso acontece realmente quando temos profundo interesse por alguma coisa. Há, pois, uma vasta diferença entre a vigilância, ou o percebimento, e a introspecção como seu objetivo de progresso e expansão individual. A introspecção conduz à frustração, a novos e maiores conflitos. Enquanto o percebimento é um processo de libertação da ação do ego, é estarmos cônscios de nossos movimentos, de nossos pensamentos, de nossas ações de todos os dias, cônscios do nosso semelhante, simplesmente o observando. Isso só é possível quando amamos alguém, quando temos profundo interesse em alguma coisa e quando desejo conhecer a mim mesmo com todo o meu ser. Tudo o que está encerrado em mim mesmo, e não apenas uma ou duas camadas. É óbvio que não deve haver condenação. Preciso então estar aberto para cada pensamento, para cada sentimento, para todos os meus estados emocionais, todas as atividades de repressão. E quanto maior for a expansão desse percebimento, tanto mais ficaremos livres dos ocultos movimentos de nossos pensamentos,
motivos e desejos. Percebimento, pois, significa liberdade. Ele traz liberdade. Ele produz liberdade. Já a introspecção nutre o conflito, o processo de encerramento em si mesmo, e, portanto, nele sempre há frustração e temor. O interrogante deseja saber quem é que está vigilante, quem é que percebe. Ora, quando tem uma experiência de qualquer espécie, o que acontece? Quando tem uma tal experiência, fica cônscio do que está experimentando? Quando sente cólera, na fração de segundo em que experimenta a cólera, ou o ciúme, ou a alegria, fica cônscio de que está alegre ou de que está colérico? É só depois de se acabar a experiência que existe o experimentador e a coisa experimentada. Então o experimentador observa a coisa experimentada, o objeto da experiência. Mas só há experimentar. A maioria de nós não costuma experimentar. Estamos sempre fora do estado de experimentar. E é esta a razão por que perguntamos quem é o observador, quem é que percebe. Essa pergunta, naturalmente, é errada, você não acha? No momento de experimentar, não há nem a pessoa que percebe, nem o objeto que ela percebe. Não há o observador, nem a coisa observada, mas apenas o estado de experimentar. Em geral, achamos dificílimo ver em estado de experimentar, porque isso requer uma extraordinária flexibilidade, agilidade, uma alta sensibilidade. E isso nos é negado quando buscamos um resultado, quando desejamos um bom êxito, quando temos um objetivo em vista, quando calculamos, causando tudo isso frustração. Já o homem que nada pede, que não busca um fim, que não deseja um resultado, com tudo o que ele implica, esse homem está em um constante estado de experimentar. Cada coisa tem então um movimento, uma significação, e nada é velho. Nada é coisa já queimada. Nada é repetitivo, porque o que é nunca é velho. O desafio é sempre novo. Só a reação ao desafio é que é velho. E o velho cria mais resíduos, que é a memória, o observador que se separa da coisa observada, do desafio, da experiência. Você pode experimentar por você mesmo o que estou dizendo de uma forma muito simples e fácil. A primeira vez que sentir cólera, ou ciúme, ou avidez, ou qualquer impulso violento, ou o que quer que seja, se observe. Nesse estado, o você não existe. Só há o estado de ser. Mas no momento seguinte, no segundo seguinte, você dá nome ao sentimento, chamando ciúme, cólera ou avidez, e assim cria imediatamente o observador e a coisa observada, o experimentador e o objeto da experiência. Quando há experimentador e coisa experimentada, o experimentador procura modificar a experiência, transformá-la, recorda coisas em relação a ela e etc., mantendo assim a divisão entre si e a coisa experimentada. Mas se não dá nome àquele sentimento, o que significa que não busca um resultado, que não o condena, que está apenas silenciosamente cônscio do sentimento, verá então que nesse estado de sentir, de experimentar, não há observador,
nem há a coisa observada, porque o observador e a coisa observada constituem então um fenômeno conjunto, e só há o experimentar. Vemos que a introspecção e o percebimento ou vigilância são coisas totalmente diferentes. A introspecção conduz à frustração e a mais conflitos, porque nela se implica o desejo de uma modificação. E modificação é sempre continuidade sobre uma outra forma, ao passo que o percebimento é um estado no qual não há condenação, não há justificação e nem identificação, havendo, portanto, a compreensão. E nesse estado de vigilância passiva e atenta, não existe nem experimentador e nem coisa experimentada. Senhores, o que estou dizendo não é muito difícil, embora verbalmente pode te parecer difícil. Entretanto, você notará que quando está pessoalmente interessado em alguma coisa, profunda e seriamente interessados, sempre acontece assim. De tal maneira que você se absorve na coisa que te interessa, que não há exclusão nem concentração. A introspecção, que é uma forma de aperfeiçoamento individual, de autoexpansão, nunca pode conduzir à verdade, porque ela é sempre um processo de enclausuramento do eu, ao passo que o percebimento, a vigilância, é um estado no qual a verdade desponta, a verdade do que é, a simples verdade da existência de cada dia. E só quando compreendemos a verdade da existência de cada dia é possível ir longe. Precisamos começar perto para ir longe, mas em geral queremos saltar, queremos começar longe, sem compreendermos o que está perto. Ao compreendermos o que está perto, veremos que não existe distância entre o que está perto e o que está longe. Não há distância. O princípio e o fim são uma só coisa. Por que nos casamos? Em primeiro lugar, naturalmente, por força da necessidade biológica, do impulso sexual que a sociedade legaliza pelo casamento. A sociedade deseja proteger a prole, não deseja que ela seja ilegítima, porque a sociedade tem horror aos filhos ilegítimos. Por isso se legaliza o casamento. De certo, não é essa a única razão por que nos casamos. Nos casamos também por exigência psicológica. Preciso de um companheiro ou companheira, alguém que eu possua e domine e chame de meu ou minha. Posso fazer de minha mulher o que eu quiser. Ela está subordinada. No nosso país, na América, não. Aqui o sistema matrimonial faz da mulher uma escrava, para ser protegida, dominada, governada, possuída. Não olhe para os seus vizinhos, senhores. Vocês todos estão compreendidos nisso. A mulher é uma coisa que se possui. Assim como possuo bens, assim também possuo minha mulher. Possuo-a sexualmente e a domino exteriormente. Psicologicamente, a posse me dá um conforto, me dá segurança. Minha propriedade, minha esposa, meus filhos. Todo esse horror. Tratamos seres humanos como tratamos as coisas materiais, sem consideração alguma. Porque no momento em que te possuo legalmente, você está sob o meu domínio. Assim a sociedade legaliza o casamento com o fim de perpetuar a raça, mantendo-a dentro de certos limites. Mas psicologicamente, interiormente, posso fazer o que bem entender.
E vocês bem conhecem as coisas da vida, os horrores, as agonias, os sofrimentos dos que são casados e não se amam. Como pode haver amor quando há um instinto de posse? E se você não se casa, o que acontece? Tenho visto em vários países, ao que se chama união livre. Não se mostrem chocados. A união livre sem amor constitui uma maneira muito fácil de satisfazer o apetite sexual com uma isenção de responsabilidades. Assim, sem o amor, tanto uma coisa quanto outra são horrorosas. Mas a sociedade não se importa em absoluto se há amor ou não. Como na maioria vivemos tão concentrados, tão absortos em nossas atividades comerciais, em ganhar dinheiro ou no que quer que seja, como somos impiedosos no comércio e cruéis no mundo, como é possível ter amor por alguém no lar? Não pode, de um lado, explorar o seu próximo, fazê-lo morrer de fome, sugar-lhe o sangue e depois ir para sua casa e mostrar afeto com a sua esposa. Não, senhores, não podem fazer essas duas coisas. No entanto, é o que querem fazer. E por isso não tem amor. É por isso que o casamento no mundo inteiro é uma coisa horrenda. O casamento também é uma forma de perpetuação do eu. Desejo a continuidade através dos meus filhos. Portanto, os filhos se tornam muito importantes, não por eles próprios, mas por causa da minha continuidade. Meu nome, minha classe, minha casta. Vocês conhecem muito bem essa história. E naturalmente, quando utiliza os seus filhos só para sua continuidade própria, não existe amor. Como pode haver se tem mais interesse na sua continuidade através deles do que em amá-los, sejam eles o que forem? Portanto, a tradição e o nome se tornam importantíssimos, porque são os meios de se perpetuar através de seus filhos. Assim, para compreendermos esse problema, descobrimos o que ele contém. Cumpre estudá-lo e examiná-lo. Com o estudo surge a inteligência e só a inteligência e o amor podem resolver esse problema. E nunca a legislação. Possuir uma pessoa é como prostituí-la. A pessoa se torna importante não por si, mas porque dentro de mim estou vazio, faminto, sou mau, insuficiente, pobre. E por isso utilizo outra pessoa. Minha mulher, meu patrão ou qualquer outro. Para cobrir o meu vazio interior. Portanto, a pessoa possuída se torna importante como um meio de fuga da minha própria solidão. E naturalmente me torno ciumento, invejoso, quando a pessoa que me ajuda a fugir de mim mesmo olha para outra. Assim, para compreender o todo, esse processo humano que é extremamente complexo e sutil, se requer inteligência. E inteligência é também amor, e não apenas intelecto. E não podemos ter amor se, por um lado, procedemos cruelmente em nossos negócios, na vida cotidiana, e por outro lado, procuramos sermos ternos, meigos e bondosos. Não pode fazer as duas coisas. Não pode ser um homem rico e ambicioso e, ao mesmo tempo, amoroso e carinhoso. Não pode ser um magnata da indústria ou um político inteligente e, ao mesmo tempo, ser compassivo. As duas coisas não andam juntas. Só quando há amor, compaixão, que é inteligência,
A forma mais elevada de inteligência é que pode ser resolvido esse problema. Somos entes humanos, homens e mulheres. Somos seres vivos, sensíveis. Não somos capachos para sermos pisados, para sermos utilizados sexualmente ou mentalmente para uma satisfação egoísta. No momento em que nos considerarmos uns aos outros como seres humanos, como indivíduos, não como algo para ser possuído, teremos então a possibilidade de compreender e de transcender esse conflito existente entre dois cônjuges. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!